Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Fica melhor assim? Ou vocês preferem que eu fale assim? O microfone, acho que é melhor, né? Então, estou muito feliz de estar de volta nesta noite, trazendo um pouquinho mais de conhecimento. A gente sai, busca mais conhecimento, volta, traz. E hoje eu trouxe então algo para a gente pensar. Então nós vamos falar sobre pandemia, medo, fuga e enfrentamento. Só clicar na setinha para baixo. Posso muito. Aí, no outro. Aí. Então, o que é o medo? Então nós temos ali o medo. Que medo sentimos durante a pandemia? Nós sentimos o medo da perda. Medo da perda de quê? Da vida, a nossa própria vida, né? Então, todos nós tivemos medo e temos ainda de contrair o vírus e perder a nossa vida. Acredito que esse tenha sido o medo maior dessa pandemia. Depois nós temos o medo da liberdade, que é aquele medo de não poder ir e vir, não poder ir numa festa, não poder viajar, não poder ir ver outra pessoa em outro lugar, não poder fazer o que queremos, é a nossa liberdade. Medo dos perder os nossos hábitos. O hábito do almoço aos domingos com a família toda reunida. O hábito de vir ao centro espírita, o hábito de abraçar, o hábito de andar livremente. Esse medo também passou por nós. E o medo da perda de um ente querido, que muitos passaram pela real perda. Tudo isso gera um luto. Todo esse medo gera um luto. O luto ele tem 5 etapas. Então nós temos a primeira etapa, que é a negação. E todos nós vimos na pandemia a negação. Pessoas dizendo, não, comigo não acontece. Não, mas não é bem assim como estão dizendo. Não, mas eu não preciso me cuidar. Não, o fulano está doente, mas já vai melhorar. É a negação. Porque isso é uma etapa do luto, que passa por esses medos. Então nós temos medo disso, então nós negamos. E não é uma negação só na pandemia. Em qualquer luto nós temos a negação, inclusive qualquer doença. O câncer mesmo passa por essas etapas. Quando alguém fica sabendo que está com câncer, ou alguma doença mais séria, AIDS ou alguma coisa mais séria assim, né? Não. A sensação pode até não falar, mas a sensação é de que não é verdade, né? Quando desencarna alguém da nossa família muito próximo, nós também passamos por isso. Aquela sensação de que é um sonho, não é verdade isso. Isso é a negação. É a primeira etapa do luto. Depois, tem a etapa da raiva. Mas essas etapas, elas não precisam ser todas nesta ordem, né? Ela pode começar pela raiva, pode ir trocando, não é necessariamente nessa ordem. A raiva é quando a gente fica furioso porque é que isso está acontecendo. Mas onde é que está Deus que me deixou acontecer isso? Onde é que foi parar a Bezerra de Menezes? Nem existe, isso é mentira. É a raiva. Não, Deus não existe, porque se existisse, Ele não ia me deixar passar por isso, não ia deixar o mundo inteiro passar por isso. É uma etapa do luto.
Depois vem a barganha. A barganha é quando a gente quer negociar. Por que não levou eu e levou meu filho? Por que não fui eu que peguei essa doença? Mas por que o fulano, uma pessoa tão boa, foi pegar o vírus e o outro vizinho dele lá, aquela peste, não pegou? Também. Tudo que a gente quer trocar, negociar com Deus. Por exemplo, eu posso, mesmo em oração, quero negociar com Deus. É uma etapa do luto, da barganha. Depois, a depressão, que é quando a gente cai. Aí a gente vê que não tem o que fazer mesmo, eu estou no chão. É a depressão. Depois dessas etapas, então vem a última etapa, que é a aceitação. E quando vem a aceitação, vem aquela ideia, bom, realmente não tem mais o que fazer, eu não posso trocar de lugar com ninguém, está acontecendo isso, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que reagir. E nós chegamos nessa etapa. O mundo inteiro agora chegou na etapa da aceitação. Não adianta mais negar, não adianta mais ter raiva, não adianta mais querer voltar, não adianta nada. Não adianta chorar, não adianta se enfiar dentro de casa porque o vírus vai lá. Inclusive, impressionante que o vírus pegou justamente aquelas pessoas que diziam, comigo não acontece. Vocês se deram conta disso? Pegou, né? Então nós chegamos na etapa de que nós temos que aceitar que isso aconteceu e olhar para isso. Precisamos então fazer alguma coisa, reagir. Bom, então... Esse é o terceiro. Pode botar aqui. Então, a convocação ao recolhimento espiritual. O que aconteceu? Por que da pandemia? Bom, os tempos viriam. Todos nós sabemos que os tempos viriam, né? E ali no capítulo 13, versículo 33 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele fala nas palavras de Jesus: olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando é chegado o tempo. Que tempo? O tempo do seu desencarne. Ninguém sabe quando vai chegar. Então, vamos olhar para a nossa vida, olhar para o que está acontecendo, vigiar os nossos pensamentos e atitudes e orar. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho cada uma dessas palavras. No Pentateuco Kardeciano, na Gênesis, da codificação espírita, diz assim: os tempos são chegados, as provas de fogo que temos que enfrentar. Então, os tempos são chegados e hoje nós temos certeza que esses tempos já chegaram. Nós estamos vivendo aqueles tempos em que se dizia, né, que a Terra passaria por uma mudança. Muitos acreditavam que era o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É o fim deste mundo e a mudança para um mundo melhor. Então, sobre isso, a gente fala muito, os espíritas sabem, acredito que vocês tenham ouvido bastante, não vou me deter muito nesse assunto, mas que a Terra está passando por uma mudança energética e que aqui ficarão apenas aquelas pessoas que têm uma condição energética que é condizente com a da Terra. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa mudança íntima. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Como não estávamos olhando, então foi necessário a pandemia para que parássemos.
deram conta que cada um ficou na sua casa, vivendo somente com a sua família? Será que tem alguém mais importante do que o meu filho, meu pai, minha mãe e as pessoas que moram comigo? Aquelas pessoas são as pessoas importantes. Por isso eu fiquei num mundo menor. Como se a Terra fosse o grande mundo e depois tivesse cada casa uma célula desse corpo que é a Terra. Então cada célula precisaria se regenerar, se organizar, porque a Terra estava adoecendo. E vocês devem ter visto na TV que naqueles primeiros meses em que todos ficaram em casa, a Terra acalmou. Não tinha barulho. Ela parou de trepidar. Vocês imaginem todo o povo na rua caminhando em volta de toda a Terra. Ela precisava, imagine que a Terra fosse um corpo, né? Uma pessoa, vamos imaginar que é uma pessoa. Cada célula se movimentando alucinadamente. Ela ficou doente? Então ela precisava parar. Repouso do nosso planeta. Parou. Cada casa é uma célula, cada pessoa, vamos dizer que seja uma microcélula. Cada um olhando para dentro de si no silêncio da sua casa. Melhorando. Se acalmando. Imagine as células do nosso corpo, cada uma recebendo lá a calma, a tranquilidade. O nosso corpo vai reagir, né? De uma forma melhor. Então, que é o autoconhecimento, que Joana de Ângeles já falava e fala muito no nosso autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos. E nós não temos como nos conhecermos se não olharmos para dentro de nós. Às vezes a gente não quer ver. Não, mas eu sou uma pessoa calma, tranquila. Será que tu é realmente calmo e tranquilo dentro da tua casa, que é onde tu é realmente quem tu é? Porque na rua a gente é simpático, a gente é querido, né? Com as pessoas. Quer que todo mundo goste da gente. E em casa não tanto. E nós ficamos meses em casa. Porque nós precisávamos ser melhores, iniciando lá na família. Que é o contato com os entes queridos mais próximos. E a crise faz com que achemos as oportunidades para crescer. Então, tanto vem sendo pedido a reforma íntima, e de repente a gente vai tocando a vida e vai correndo e não tem tempo para fazer essa reforma íntima. Então, para agora e faz a tua reforma íntima, porque é agora o momento. E o mundo parou, realmente parou. Mas, com essa parada, nós começamos então a olhar para dentro de nós, e aí vem como se fosse uma catarse, que é colocar para fora tudo que era ruim. Os nossos medos vêm, mas é normal que os nossos medos venham, porque somos humanos, nós temos medos. Anormal seria que todo mundo virasse santo. Bom, veio agora a pandemia, o mundo ficou bom, todo mundo é bom, não tem mais bandido, não tem mais ninguém ruim, não tem mais nada, é todo mundo bonzinho. Não, não é assim que vai acontecer. Então o que aconteceu? Uma limpeza. Uma limpeza, se colocou tudo para fora. Se teve essas etapas aí do luto. Então, Jesus disse, olhai. Olhai o quê? Essa é uma das palavras do olhai, vigiai e orai, das mais importantes. Por quê? Nós vamos vigiar o quê e orar pelo quê se a gente não vai olhar? Então, primeiro nós temos que olhar. É a palavra mais importante dessa frase. O que realmente está acontecendo? Que período é este? E a dimensão dessa pandemia que foi jamais vista. Já tivemos outras pandemias, mas tinha menos gente na Terra.
Já tivemos outras pandemias em algumas regiões, só que essa foi uma pandemia mundial. Exatamente isso, ninguém escapou. Pode-se até dizer que um em cada família passou pela doença. Se não foi dentro da tua casa, foi um parente, foi um conhecido. Mas eu duvido que aqui tenha alguém que não conheça ninguém que adoeceu. Né? Assim como lá no Japão, lá na China, lá na Europa, o mundo inteiro. Então foi jamais vista essa pandemia. Depois o vigiai. O vigiai. O olhar, esse olhar é não só com o cérebro, o cognitivo, mas olhar, sentir. Sentir o que é que a gente está passando, que momento é esse que nós estamos passando, o que está acontecendo comigo, que medo é esse que eu estou sentindo, que sentimento de raiva ou inclusive de medo de chegar perto das pessoas, ou vontade de chegar muito perto. Por que eu estou sentindo isso? Isso é olhar para si. E depois olhar para o outro. Por que o meu filho, o meu marido, a minha mãe e o meu pai estão sentindo isso? O que é que eles estão sentindo? O que isso tem a ver com a vida deles? Por que saiu para fora agora? Que momento é esse? O que Deus quer dizer com isso? Isso estava previsto? Sim, isso estava previsto. Vigiar, então. A vigilância é estar atento. Então, primeiro eu olho, depois eu vigio. Eu fico atento. O que está acontecendo? Opa, eu tive um sentimento aqui. Para aí, deixa eu pensar. Estou sentindo isso por quê? Em quem está pegando a doença? O que é que eu tenho que fazer para não pegar? Tudo isso é vigiar. Então, na segunda carta de São Paulo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então, esses atribulados são as coisas que estão acontecendo, né? Estão vindo, as coisas estão vindo, estão acontecendo. Mas eu não posso me angustiar. Por quê? Porque nós temos que confiar que os bons espíritos, eles existem, eles estão conosco. E nós sabíamos que essas coisas iam acontecer. Quem lê o Evangelho, quem lê a Bíblia, quem olha um filme bíblico, sabia que iam acontecer essas coisas. Maria esteve aí em Fátima, esteve em Lourdes, esteve em tantos lugares falando sobre isso. Só não sabia que não ia acontecer umas tragédias assim quem não se interessa pela religião, inclusive essa conversa do fim do mundo, né? A gente sabia que essas tragédias iam acontecer, porque são necessárias. É necessário para que o planeta mude, né? E a gente fala assim, é que o planeta vai passar de terra de expiação para terra de regeneração. Mas o que é isso? O que é expiação e regeneração? Vai passar como? Vai evoluir, vai crescer. Seria como vai sair da adolescência e entrar na idade adulta. Se fosse uma pessoa, vai sair da doença para a cura. Ou seja, irá receber pessoas que não vêm para cá para sofrer, mas para melhorar, que é regenerar, melhorar. Por enquanto, o planeta até agora recebeu pessoas para virem sofrer, expiar, virem limpar os seus erros do passado. A partir de um tempo que agora está mudando, está limpando a Terra, né? A Terra vai começar a aceitar, ou seja,
seja, vai ter uma ligação energética com encarnados, espíritos encarnados que vêm e querem melhorar. Aqueles que vêm porque fizeram coisas erradas vão para outro lugar. Ah, fez coisa errada, vai sofrer lá. Tem outro planeta prontinho para isso. Vai lá para aquele planeta. Aqui fica só quem quer melhorar. Não é um planeta de santos, não. Não é um planeta de anjos. É um planeta de pessoas que erraram e que querem melhorar. Como se fosse uma escola, então seria uma turma no colégio de quem quer aprender. A turma dos bagunceiros é outra. Entendem? Então, nós devemos perseverar para sermos vitoriosos, ou seja, não desistir. Porque aconteceram muitos suicídios durante a pandemia. Pessoas que perderam outras pessoas, pessoas que tiveram medo de morrer, pessoas que pegaram a doença. Houve muito desespero durante essa pandemia. Mas isso são as pessoas que não acreditam que existe vida. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente em abundância, né? Então, como assim? Jesus veio dizer que a gente tem a vida aqui na Terra? Quer dizer o quê? Que tem que curtir a vida? Jesus veio dizer para nós curtir a vida? Não. Também disse isso, né? Porque se ele fosse contra a gente curtir a vida, ele não tinha ido lá naquele casamento, não tinha transformado a água em vinho. Quer dizer, Jesus era uma pessoa normal. Ele achava que a gente precisa se divertir, precisa dançar, precisa conversar com as pessoas, precisa comer bem, precisa. Desde que isso não se torne um vício. Se tornar vício, aí é doença. Mas claro que isso é normal. Jesus mostrou, ele deu esse testemunho, ele mostrou que ele também se divertia. Mas ele veio dizer que ele veio trazer a vida com a palavra dele. E que palavra é essa? A palavra de dizer, existe vida. Não é isso que está aqui. Aqui é uma escola. E para participar dessa escola, nós precisamos usar um uniforme. Não entra aqui sem uniforme nessa escola. Esqueceu o uniforme? Volta para casa e vai buscar o teu uniforme. Que uniforme é esse? É o nosso corpo carnal. Aqui não entra ninguém sem o corpo carnal. E se entra, está em outra dimensão. Né? Mas a gente aqui no centro quer te encaminhar, olha, aqui não é teu lugar, tu tá sem uniforme, então vai ali por aquele corredor e volta para casa. Vai ter que botar um uniforme para voltar para cá, para aprender. Né? E o nosso corpo. O que Jesus veio dizer? Aqui é só uma escola. A vida mesmo tá acontecendo sempre. A gente tira o uniforme quando ele fica velho, mas a gente não morre. A gente tira o uniforme. Como é que se chama isso? Desencarne. Tirar aquela roupa. Mas a gente continua. Aí, de repente, a gente passou de nível. Né? Daí a gente vai, volta para casa, descansa, se está machucado, vai lá, melhora, vai no hospital. Até que a gente resolve voltar, vai voltar para onde? Faz o seu plano reencarnatório, veste uma nova roupagem e volta. Né? Então, o desânimo. Aquilo ali é bem interessante. Ali diz, em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Ou seja, a gente fica alucinado, apavorado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde foi parar a Bezerra de Menezes que não veio me ajudar? Cadê Jesus nessa hora? A gente fica perplexo. Mas a gente não desanima. Vamos entregar, não adianta.
quando todo mundo morrer. Não. A gente não desanima. O que é desanimar? Sem. Ânimos. É a nossa alma, é aquilo que está dentro do nosso corpo, é o nosso eu, que está dentro dessa roupagem, porque só o corpo não é nada. Só uma roupa em cima da cama, dentro do armário, não se mexe, não é vida, não é vivo. Ele precisa de um ânimos, que é a alma. Desanimado é aquela pessoa que não tem o ânimo, já se entregou. Então nós não podemos ser desanimados. E orar. Orar é falar com Deus, é estar perto de Deus e é o nosso escudo protetor para o dia a dia. Quando nós estamos em oração, nós temos uma vibração muito cerrada e que o mal não consegue nos atingir. Mesmo que a gente não acredite nisso. Mas quando a gente está em oração, pede para Maria ou para Jesus, ou diretamente com Deus, os seus espíritos protetores, a gente forma um halo energético que sai de nós mesmos. Porque na verdade Deus está dentro de nós. E se nós formos ver a palavra Deus, tira o D e o U, fica o quê? O D e o S, aliás, fica o eu. Né? Se a gente tirar as pontinhas ali, ó, D e tira o S, eu. Deus é o que está dentro de nós. É aquele pedacinho de vida que está dentro de nós. É o sopro divino. Então, se Deus está dentro de nós, quando eu faço uma oração de mim mesma, sai uma energia e que nos cerca. Se a gente faz, vocês devem saber, o Evangelho no Lar num prédio, todo prédio forma essa energia. Tamanha a nossa fé e a nossa energia divina. Nossa energia divina. O que aprendemos com a pandemia? Então André Luiz nos diz: Deus do mal tira o bem. Ali ficou mal, parece Deus do mal, né? Deus, vírgula, do mal tira o bem, né? Então Deus, o mal para Deus é parte do que Ele criou, é parte da criação, o mal. O que é o mal? Ignorância do bem. O mal não existe sozinho. Só é mal uma pessoa que não conhece o bem. No momento que ela conhece o bem, ela começa a se modificar. Por isso a gente fala tanto na reforma íntima. Para que a gente consiga tirar o mal, nosso mal, de dentro de nós. Então, nós temos então aqui 5 coisas que nós aprendemos com a pandemia. Alteridade. O que é alteridade? Necessidade de considerar o outro. O outro é um indivíduo e não é idêntico a nós. E Emmanuel disse: Deus só cria originais. Agora começou a novela Clone de novo, né? De tarde está passando a novela Clone. O homem, a ciência, até consegue fazer um clone, mas não consegue fazer ninguém original. Quem faz o original é Deus. Ninguém é igual a nós. Mesmo gêmeos idênticos, cada um tem um sentimento, porque o ânimos, a alma dele, é única. A gente pode ter um corpo parecido, mas o que está dentro é só nosso. A vivência de cada um, a interpretação dos fatos e a emoção que cada um sente é só seu. Então, a alteridade é considerar isso no outro. É acreditar que eu penso de um jeito, mas a Miriam pensa de outro. Então, que a Miriam tem as necessidades dela e eu as minhas. Mas eu tenho que considerar as necessidades dela, porque eu tenho que respeitar
respeitá-la, porque ela é uma pessoa, ela é um indivíduo como eu. Então isso põe por terra o quê? O egoísmo, que é o nosso grande vilão, nosso grande inimigo. A pandemia fez com que a gente visse o outro, com que a gente enxergasse a necessidade do outro, porque a gente sabe que se eu não usar máscara, eu posso pegar o vírus, mas não estou nem aí, eu tomei vacina. E se eu tiver o vírus e ele não está me fazendo nenhum sintoma, e eu passar para o outro, bom, então vamos pensar. Eu também posso ser transmissor. Então eu estou pensando no outro. Isso é alteridade. Eu estou considerando a saúde do outro. A gente aprendeu isso com a pandemia. O segundo que nós aprendemos, assertividade. E a assertividade também tem 5 itens. O que é assertividade? É a forma que eu vou falar com alguém. Então, quando eu venho conversar com vocês, eu tenho que saber quem são. Quando eu venho, onde é o lugar que eu venho, porque eu não posso sair por aí pregando na rua. Eu não vou chegar lá na praça e começar a falar, dar uma palestra espírita na praça, não. Eu tenho que vir falar na casa espírita. É o lugar apropriado. É o lugar onde as pessoas vêm para ouvir isso, então já vêm prontos para ouvir isso. Vêm com o seu coração aberto, vêm tranquilos, já entram em oração. Vão ouvir e vão entender. Como é que eu vou falar e o que eu vou falar? Então, digamos que alguém está doente na nossa casa. Como que eu vou falar com essa pessoa? Como que eu vou tratar essa pessoa? Como que eu vou dizer que ela deu positivo o seu exame, por exemplo? A gente aprendeu isso na pandemia. A gente aprendeu a dar a notícia, a gente aprendeu a cuidar, a gente aprendeu a ser carinhoso, a dizer as coisas na hora certa. Isso é ser assertivo. O terceiro, empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Então, será que se eu disser esta palavra, como que o meu irmão vai sentir? Será que ele vai ficar triste? Então eu vou dizer de outra forma. Empatia. É respeitar os direitos alheios, reconhecer as necessidades dos outros. E esse é o perfil que todas as pessoas vão ter quando a Terra realmente estiver pronta, for um mundo de regeneração, a empatia vai reinar. Essa é a ideia, que todos sejam empáticos, que todos sintam com o pensamento e o sentimento do outro. É pensar com a cabeça do outro e não o contrário. E eu vou dar um exemplo para vocês. Na política mesmo. Se eu sou de um lado, eu quero que aquele lá pense como eu. Só que ele viveu uma vida, ele teve outras chances, ele teve outra criação, né? Como é que eu vou querer que ele acredite no que eu acredito? Então, o que é ser empático? É pensar, bom, deixa eu ver como é que eu seria se eu tivesse nascido assim, vivido assim, crescido assim. O que eu ia pensar? O que eu ia querer? Ah, tá. Entendido. Isso é empatia. Eu, por exemplo, eu não entro em depressão e eu toco minha vida. Ah, certo. O outro, por que será que o outro entra em depressão? Ah, aquele lá vive deprimido. Por quê? Que vida ele leva? Da onde que ele vem? Que necessidades ele tem? Né? Então, se a gente for empático, a gente vai entender todo mundo. É pensar com a cabeça do outro. E não querer que o outro pense com a minha cabeça. É se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. E o quarto, metanoia. Você sabe o que é metanoia?
Tem até um livro com esse nome, metanoia. A metanoia, eu coloquei ali, ó, o principal objetivo do Espiritismo. Processo de enxergarmos de forma diferente o mundo, como se fosse alquimia, nos depurando. Domar as más inclinações. Então, metanoia é a reforma íntima. É o objetivo do Espiritismo. Reformar o planeta. Já está reformando. Reformar, começando pelas células que somos nós. Reformar o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de agir. E isso passa pela empatia. Porque se eu não me colocar no lugar do outro e não entender o que o outro está pensando, como é que eu vou me reformar? Como é que eu vou ser mais caridoso se eu não vejo a necessidade do outro? Né? Às vezes a gente dá o que a pessoa nem precisa. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Né? Isso é caridade. E a caridade passa pela metanoia, porque primeiro eu preciso me reavaliar, olhar para dentro de mim, me melhorar, crescer. Isso é metanoia, esse processo todo da reforma íntima que a gente tanto fala. Que é o quarto. A pandemia é uma oportunidade para colocar isso em prática. A gente já poderia ter colocado em prática, né? Mas a gente vai deixando para depois. Aí quando vem a pandemia, não tem que deixar para depois. É agora. E o quinto, resiliência. Ou seja, é a capacidade de nos adaptarmos. Sabe que eu fui morar em Santa Maria, e quando veio a pandemia eu morava lá já. Eu vim para Tupã e fiquei horrorizada. Ninguém usava máscara. Gente, eu fiquei louca. Porque em Santa Maria todo mundo usava máscara. Quem saísse de máscara na rua, as pessoas olhavam assim. Aqui é o contrário. Quem estava de máscara, as pessoas olhavam. Credo, que pessoa exagerada essa. Que, claro, negação ainda não tinha chegado aqui, né? Nos lugares menores demora a chegar. Então a gente vê aqui, nisso que eu falei, a gente vê a negação lá de cima, né? E a gente vê que as pessoas ainda não estavam adaptadas. Hoje está todo mundo em máscara. Por quê? Porque a adaptação, todos nós nos adaptamos. Eu quero ver tirar essa máscara depois que acabar a pandemia. Porque a gente se acostumou tanto, né, que a gente não adoece. O meu filho pequeno nunca mais pegou um resfriado, vai para o colégio de máscara. Então, isso é adaptação. Eu coloquei ali o Viktor Frankl, que escreveu 2 livros, Em Busca de Sentido e Um Sentido para a Vida. Não, ele escreveu muitos mais livros, tá? Esses 2 é que são importantes. Por quê? Ele era um psiquiatra nazista, aliás, ele era um psiquiatra judeu e foi preso pelos nazistas no campo de concentração. Ele tinha 2 opções, se entregar e morrer, ou passar por todas essas etapas e resolver viver. E ele resolveu viver, porque ele tinha um objetivo na vida, ele tinha um sentido para a vida dele. Ele precisava escrever tudo isso que ele viu. E ele começou então a conversar com os presos e percebeu que aqueles que não tinham mais nenhum objetivo, que a família toda tinha morrido, não tinha mais vontade, nem quer mais voltar para a vida, eram os primeiros a serem levados para as câmeras de gás, porque eles ficavam apáticos, não conseguiam trabalhar, e iam morrendo. E hoje, a gente percebe que quem não tem um objetivo na vida, seja aqui ou continuar, nós espíritas temos, porque a gente sabe que a nossa vida vai continuar. Então nós temos que melhorar, porque a gente sabe que vai desencarnar, mas vai continuar estudando. Mas a gente quer continuar, quer deixar coisas escritas, faladas, feitas, caridade para os outros. A gente tem por que viver. E isso é que faz com que a gente continue aqui.
E se a gente vê as pessoas bem velhinhas, de 90, 100 anos, muitos deles ainda estão pensando em trabalhar, em fazer as coisas, né? Isso é um sentido para a vida. Isso faz com que continuemos vivos. E outro exemplo de resiliência, para encerrar então a nossa conversa de hoje, é quando vem um vendaval, o bambu verde ou a árvore grossa e grande, qual quebra? É o mais forte, porque é grande e forte, ou é o bambu verde? Quem é que derruba seus galhos e às vezes cai até com raiz e tudo? Quando vem esses vendavais que dá muita bicuã, né? Quem é que cai? É a árvore grossa. Porque ela é rígida, ela não se adapta. O bambu, ele entorta, vai lá no chão e quando passa o vento ele volta. Normal. Isso é resiliência. É a capacidade que nós temos de nos adaptarmos ao momento. Isso também é ser espírita. Porque nós estamos aqui para aprendermos e não para colocarmos a nossa ideia rígida. Quem somos nós? Então, nós estamos agora nessa fase, a fase final do nosso luto com a pandemia. Que foi para isso que ela veio. Então a gente pensa, por que essa pandemia? Essa pandemia veio para que a gente se dobre como bambu verde e volte, para que a gente aceite que nós não somos donos da verdade e que nós temos muito que aprender, porque nós estamos aqui para aprender. Certo, irmãos? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, agora, vamos agradecer ao nosso querido Bezerra de Menezes, a irmã Ana Maria, protetores desta casa, que eles estejam conosco, nos passando a energia, nos dando a certeza de que neste momento de crise, eles estão conosco. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, que não largue o leme do nosso planeta. E vamos pedir a Deus que nos dê forças, mas a força do bambu. Aquela força que é flexível, que nós possamos entender todos os lados, para que continuemos sempre vivos, encarnados ou desencarnados, mas que tenhamos vida, que não sejamos desanimados, sejamos animados, e que assim seja.